A juiz esclarece. Continuando na temática do casamento, vamos falar nesta sessão da alienação ou oneração de bens imóveis, do estabelecimento comercial, bem como determinados negócios relativamente à casa de morada de família. E então, relativamente aos bens imóveis e ao estabelecimento comercial que seja explorado por um deles ou por ambos, salvo se vigorar entre os cônjuges o regime da separação de bens, em qualquer outro regime de bens, por exemplo, em qualquer um dos regimes de comunhão, carece do consentimento de ambos a alienação ou oneração de bens imóveis e do estabelecimento comercial. E isso quer sejam próprios ou comuns. Nenhum cônjuge, salvo, como eu disse, se vigorar o regime da separação de bens, mesmo num regime de comunhão de adquiridos em que nem tudo é comum, qualquer bem imóvel ou estabelecimento comercial pertencente a um ou aos dois terá de colher o consentimento de ambos os cônjuges para poder ser alienado ou onerado. Já vimos que a alienação implica a transferência da titularidade do direito de propriedade para um terceiro, portanto, implica, por exemplo, a venda do imóvel e, de igual forma, sucede em relação ao estabelecimento. Portanto, haverá alienação do estabelecimento, por exemplo, se houver um trespasse. Pois bem, esse trespasse terá de ser consentido por ambos os cônjuges nos regimes de comunhão. Isto quer se trate de um bem próprio de um dos cônjuges ou quer se trate de um bem comum. Como iremos ver noutras sessões, nos regimes de comunhão de adquiridos pode haver bens próprios e comuns, portanto, iremos esmiuçar isso. Mas isto que eu quero dizer, que mesmo nos regimes de comunhão existem bens próprios. E nestes casos, quando estejam em causa estabelecimentos comerciais ou bens imóveis, ambos os cônjuges, independentemente de estar em causa um bem próprio comum, terá de dar o consentimento para atos de alienação ou oneração. No regime da separação de bens, já não é assim, porque cada um é titular dos seus próprios bens e procede à administração dos mesmos, podendo praticar os atos de disposição que entender. Relativamente à casa de morada de família e ao direito ao arrendamento que eventualmente incida sobre ela, portanto, o casal vive numa casa que é arrendada, e isto independentemente do regime de bens, quer seja um regime de comunhão, quer seja um regime de separação de bens, não poderá ser praticado nenhum ato que ponha em causa a subsistência do arrendamento sem o consentimento de ambos os cônjuges. Portanto, é necessário o consentimento de ambos os cônjuges em qualquer regime de bens para não querer a renovação do contrato de arrendamento, para denunciar o contrato de arrendamento que incida sobre a casa de morada de família. Portanto, qualquer ato que vise pôr termo ao contrato de arrendamento que incide sobre a casa de morada de família terá sempre de ser consentido por ambos os cônjuges. Também há outros atos relativos à casa de morada de família que carecem do consentimento de ambos os cônjuges. É o caso, por exemplo, do subarrendamento ou do empréstimo da casa de morada de família, que terá de haver sempre consentimento de ambos. Estes atos de alienação ou oneração de imóveis ou do estabelecimento, quando sejam levados a cabo por um dos cônjuges sem o consentimento do outro, poderá haver lugar à anulação desse ato, portanto, são anuláveis, desde que, tal como sucede nos mesmos prazos que eu mencionei relativamente aos bens móveis, terá de ser, portanto, o cônjuge que não prestou o consentimento aos seus herdeiros, caso ele tenha falecido, a vir, portanto, exercer esse direito de pedir a anulação do ato nos 6 meses posteriores ao conhecimento
da sua prática, mas sem nunca ultrapassar o prazo de 3 anos a partir do momento em que tal ato for praticado. Também em relação aos atos que põem em causa a subsistência do contrato de arrendamento que incide sobre a casa de morada de família, também poderá haver exercício desse direito a pedir a anulabilidade desse ato, sujeito aos mesmos prazos, portanto, no prazo de 6 meses a contar do conhecimento da prática do ato e sem nunca ultrapassar o prazo de 3 anos depois de ter sido efetivamente praticado. E relativamente a esta questão da alienação ou oneração de bens imóveis do estabelecimento comercial e de questões relacionadas com o arrendamento da casa de morada de família, penso ter dito o essencial. Bem-aja pela atenção.